Olá, pessoal. Nessa aula falaremos sobre os postulados da mecânica quântica. Bom, a mecânica quântica é um formalismo matemático que foi, né, criado para o desenvolvimento de teorias físicas. Então, na aula passada, vimos elementos desse formalismo, quando revisamos temas de álgebra linear, e hoje vamos falar desses postulados. O que são eles? Os postulados eles vão fornecer uma conexão entre esse formalismo matemático e as observações experimentais, e, portanto, faz com que ela seja uma teoria realmente física que descreve aí a realidade. Bom, primeiro postulado que é importante é associado aos estados que compõem esses sistemas. Então, associado a qualquer sistema físico isolado, há um espaço vetorial pertencente aí a um espaço vetorial complexo, né, CN, com produto interno definido. Esse espaço tem um nome específico, é chamado espaço de Hilbert, é conhecido como o espaço de estados do sistema. Esse sistema, ele é completamente descrito por seu vetor de estado, né, que pertence a esse espaço de estados ou espaço de Hilbert. Tá? Então, a nossa descrição é muito parecida com o que nós vimos inicialmente em termos de probabilidades, em que nós descrevíamos os estados em termos das possíveis realizações de um sorteio. Então, por exemplo, num dado, quando lançamos esse dado, ele tem as possíveis faces que são representadas. Entretanto, aqui nós temos um elemento adicional, e esse estado são os elementos, né, que nós estamos descrevendo desse vetor específico que representa, né, o nosso estado. Anteriormente, nós não falávamos de vetor, e há uma diferença muito importante na representação de estados em sistemas físicos quânticos e aqueles que são descritos, né, por sistemas estatísticos clássicos, que é o fato de que aqui nós trabalhamos com amplitudes de probabilidade, cujo complexo, cujo módulo quadrático, né, ou seja, essas amplitudes multiplicadas pelo complexo conjugado delas, nos dão aí as probabilidades, elementos de probabilidade de fato. Tá? Então, isso faz com que toda uma física distinta daquela que nós vimos em sistemas aleatórios, ela se apareça aqui, né, e daí toda a novidade que nós vamos ver nos sistemas quânticos, tá bem? Bom, o primeiro elemento que nós devemos ver nessa aula é aquele que é definido como a contrapartida do bit clássico, ou seja, o bit quântico, que é, né, muitas vezes designado como qubit ou qubit, tá? E ele pertence a um espaço de Hilbert que tem apenas duas dimensões, 0 e 1, também como descrevemos anteriormente, só que, de acordo com a nossa descrição anterior, nós teremos agora esses bits 0 e 1 representados como vetores que são ortogonais entre si. Se você fizer o produto interno entre esses vetores, você vai ver que eles são ortogonais. Então, eu designo como dois elementos de base, um vetor coluna 0, por exemplo, como sendo 1, 0, e o vetor coluna 1 como 0 e 1 nos dois elementos de base. Então, eles formam, né, isso é importante, uma base ortonormal para esse espaço de estados, e podemos escrever qualquer estado dessa representação em termos desses dois elementos de base, que é o vetor 0 e o vetor 1, onde agora, né, essas amplitudes de probabilidades A e B, elas podem ser, inclusive, complexas. Então, aqui, quando falamos de amplitudes de probabilidade, nós não temos a necessidade de que elas sejam reais, né? Aliás, números complexos são extremamente importantes em mecânica quântica, né? Toda a mecânica quântica, ela, de fato, se comporta da maneira, né? A descrição da mecânica quântica se comporta dessa maneira porque você permite números complexos. Mas e aí a conexão com a realidade? Não tem problema, porque quando você faz a condição de normalização desses elementos, por exemplo, isso é descrito como sendo o produto interno do próprio estado nele mesmo, isso deve ser 1, deve ser normalizado a 1, e isso diz para a gente, né, que como estamos falando de estados que são ortogonais entre si, 0 e 1,
nós temos, e isso me dá o módulo quadrático de A mais o módulo quadrático de B, que deve ser igual a 1. Isso é muito parecido com o que tínhamos lá em termos de probabilidades de ocorrência de 0 e probabilidade de ocorrência de 1, né, no caso do bit clássico, e, portanto, né, as probabilidades se somavam a 1, a gente até representava a probabilidade de ocorrência de 1 como sendo 1 menos a probabilidade de ocorrência de 0. Tá? Então, isso exatamente, né, traz essa conexão com o que tínhamos anteriormente. Então, qual que é a diferença? Em termos da descrição que demos anterior, né, nós temos aí que um bit ele é representado por 0 ou 1, então essa é a diferença, né, que nós vamos ter. Então, ele era ou um elemento ou o outro, na situação clássica, e agora, né, nós escrevemos que esse estado ele é representado como uma superposição, né, linear de todos esses elementos possíveis de base. Então, ele pode ser qualquer um, em que o A e o B variam continuamente, inclusive, né, desde 0 a 1, obviamente, né, limitados aí, né, a essa condição, e, portanto, podendo conter elementos de fase exponencial de θ, onde θ é uma fase arbitrária, tá? Arbitrariamente, a única condição que temos sobre ele é que eles se somam, o módulo quadrático dele se soma a 1, tá? Então, isso é exatamente, né, a situação em que nós sabemos esse estado psi, mas não sabemos, né, a qual estado exatamente ele pertence, né, se é 0 ou 1, ele tem aí essa superposição linear. Tá? De forma geral, se nós estamos falando de um sistema arbitrário, né, que tem dimensão, o espaço de Hilbert tem dimensão maior, nós estamos falando de uma superposição de estados psi, né, de vetores de estado psi, sendo uma superposição linear com amplitude aí alfa i, tá? Cada um desses elementos. Então, isso pode, né, ser descrito de forma mais complexa, para todo, né, dependendo da dimensão desse espaço de Hilbert. O segundo postulado é um postulado também muito importante. Descrevemos aqui quem é o nosso estado, quem descreve a nossa realidade física. O segundo, ele fala sobre a evolução dos sistemas quânticos. Então, quando consideramos a evolução de um sistema fechado, nesse caso, um sistema isolado, e isso vai ser muito importante para a gente, nós vamos ver, né? Sistema fechado, idealmente, o universo nunca é fechado, mas nós dizemos que um sistema isolado, né, ou ideal, né, ele é descrito como um sistema fechado, e ele é descrito por uma transformação unitária, a evolução dele, né, tal que esse estado psi do sistema, num instante de tempo T1, ele é relacionado a um novo estado psi linha, num instante de tempo posterior, T2, pelo operador, né, unitário U, que depende aí da diferença desse intervalo de tempo entre T1, né, ou seja, do intervalo de tempo exatamente T1 e T2, de tal forma que nós temos essa conexão do estado psi' como sendo o operador U, né, do intervalo T2 menos T1, atuando em psi. Né. Então, tipicamente, essa evolução unitária, né, ela, né, em cursos de física, é mais facilmente reconhecida em termos do Hamiltoniano. O Hamiltoniano é um operador, né, que vai nos permitir descrever esse elemento. O mais importante, ele é um operador hermitiano. Se você lembrar, né, o que significa ser um operador hermitiano, significa que o transposto complexo conjugado dele é ele mesmo, né? E mais interessante que numa situação em que esse Hamiltoniano ele descreve todas, né? Ele tem embutido em si todas as propriedades de interação aí no sistema, né? Em termos de energia, né? E ele é dado então como sendo, se você tem quando eles é independente do tempo, esse nosso operador unitário, ele é descrito como a exponencial de menos i h de t sobre h cortado. E, portanto,
né, essa evolução, quando você substitui nessa expressão que é dada aqui, o que você obtém, né, como forma correspondente a uma equação diferencial de evolução desse estado, que é conhecida como uma equação de Schrödinger, né? Então, ela tem d dt de psi' é igual a menos i sobre h cortado o nosso hamiltoniano atuando no estado psi. Então, na verdade, ela foi, né, iniciada nessa forma, essa forma de evolução, escrita dessa maneira, porque tipicamente nós vamos falar de sistemas independentes do tempo, ela é mais usualmente utilizada, tá, pela gente. Então, por exemplo, né, vamos supor novamente o nosso estado de bit quântico, ou qubit, e representado naquela base 0 e 1, que nós chamamos de base computacional, tá? Nós temos alguns operadores que são bastante importantes para a descrição dessa evolução. Então, são operadores unitários também. Então, temos os operadores, o primeiro deles vai ser representado como sendo a identidade, né? Então, a identidade, ela é representada muitas vezes como sigma zero, e ela não é nada mais do que, se você lembrar da representação da identidade, ela é a soma dos elementos da projeção em todos os elementos, né, da minha base. No caso da minha base computacional 0 e 1, eu tenho os projetores 0 e 0 mais 1 e 1, e, portanto, numa representação matricial nessa base, ela me dá, né, essa matriz com elementos diagonais, conhecido como a matriz identidade. Tá? Então, o que essa matriz faz sobre um vetor? Nada, né, mas nós precisamos dela para completar toda a descrição de todas as possíveis atuações que nós combinamos, né, todas as possíveis atuações num estado de qubit desse, nós precisamos da identidade também. Existe uma outra operação que é muito importante para nós, e nós vamos reconhecer como sendo aquela que faz exatamente a inversão de bit, né, ou conhecida como bit flip, né, que é a operação X, ou sigma X, né, de Paulo, tá? E também aqui vai ser designada como sigma 1. O que ela faz? Ela toma um vetor que é 0 e transforma ele em 1, e se ele for 1, ela transforma em 0, e temos essa soma. Então, portanto, ela vai ser escrita nessa base computacional como elementos, né, fora da diagonal, que invertem esses bits. Tá? Então, isso vai ser importante. Por exemplo, vocês podem pensar no correspondente àquele canal binário simétrico, na situação em que temos uma operação dessa, já que ela inverte os bits. Tá? Temos também, vamos falar dessa primeiro, porque é mais fácil, depois eu volto para Y. A Z, ou sigma 3, ou simplesmente sigma Z, não é nada mais, né, do que a representação de projeção em 0 e 0, e 1 e 1, só que agora eu tenho um sinal negativo aqui que diferencia ela, né, da identidade. Essa é conhecida como a operação de inversão de fase, porque se meu estado tiver alguma componente em 0, nada acontece com ele, mas se ele tiver alguma componente 1, essa componente vai ganhar uma fase de menos 1, ou π, né, ou uma fase de π, né, apropriadamente. Tá? Podemos agora voltar para Y. A Y não é nada mais do que uma combinação da operação de inversão de bit e inversão de fase. Ela é conhecida como uma inversão de fase e bit, ou bit phase flip. A sigma 2, né, Y é igual a sigma Y, e, portanto, eu tenho essa fase adicional de π sobre 2, multiplicado por uma combinação aí de sigma x com a sigma z, e, portanto, eu tenho 1, 0, menos 0 e 1, e ela é escrita dessa forma, é a nossa matriz de Pauli, sigma y. Bom, falamos de operadores unitários, né, mas poderíamos pensar sobre o nosso hamiltoniano. Então, como eu tinha falado, o operador hamiltoniano, ele é hermitiano, e uma propriedade muito importante de operadores hermitianos é que ele tinha, né, decomposição espectral. Então, o operador hermitiano significa que nós podemos representar esse hamiltoniano como uma soma em termos de seus autoestados, né, EI,
que são conhecidos como os autoestados de energia. Então, existe uma base em que nós podemos diagonalizar esse Hamiltoniano, em uma representação aí, matricial, né? Você pode pensar assim, em que esses vetores de estado correspondem aos autoestados de energia e, obviamente, aí, né, esse elemento EI corresponde aos autovalores de energia, então, portanto, ele vai ser diagonal nessa base, tá? Então, podemos observar, né, que quando atuamos a evolução, por exemplo, um operador unitário que é composto aí, né, por exponencial de menos IH de t sobre H cortado, ou seja, que é um Hamiltoniano independente do tempo, decomposto exatamente dessa forma aqui, nós temos que, quando eu atuo esse operador de evolução, operador unitário, num elemento EI, né, de alto estado de energia, nós vamos ter que esse alto estado de energia não vai ser afetado, você vai ganhar uma fase adicional, mas essa é uma fase global, né, que não vai afetar esse alto estado de forma nenhuma, porque nós não conseguimos distinguir esse elemento, né, com essa fase adicional desse anterior que nós tínhamos aqui, tá bem? Bom, um outro Hamiltoniano que podemos pensar, então agora sim escrito em termos, né, de um Hamiltoniano, posso pegar, por exemplo, o nosso operador de inversão de bit, sigma x ou x, multiplicar por h cortado ômega para ele ficar com unidades de energia, e eu posso, né, tentar ver o que acontece com a nosso operador de evolução. Então, uma maneira da gente aprender como que atuamos esses operadores de evolução, basta escrevê-lo aqui, e, na verdade, o que eu faço, né, é representar essa exponencial desse operador x como uma série de potências, tá, infinita, em que eu escrevo agora todos os meus elementos x e elevado a n. Então, essa é a expansão em série de potências da minha função exponencial do operador, e agora eu atuo, né, esse operador sigma x, né, dependendo da potência dele, eu atuo no meu estado. Então, isso é interessante, porque, na verdade, nós podemos, se você faz isso termo a termo, o que você vai observar? Que nas atuações ímpares, né, nós temos a propriedade que o operador sigma x, atuando sobre ele mesmo, dá a própria identidade, ou seja, quando eu inverto o bit duas vezes, eu retorno ao estado inicial, né? Já que a inversão da inversão vai me dar o estado, né, intacto. Então, portanto, isso me dá identidade. Então, quando eu decomponho essa operação dessa forma, quando eu separo na minha soma na série de potências em termos dos elementos pares e dos elementos ímpares, eu vou ter exatamente a mesma soma elevado aqui a n, entretanto, agora eu preciso prestar atenção nesse detalhe de quando x é elevado a n e n é par, eu tenho a minha identidade. Quando x é elevado a n e n é ímpar, por exemplo, 3, eu tenho que x vezes x vai me dar a identidade, vezes x vai me dar o próprio x, então ele vai retornar o x. Então, em outras palavras, nos elementos pares sobra a identidade, nos elementos ímpares sobra x apenas, portanto, eu reconheço essas somas, né, dessas decomposições da exponencial como as somas, né, de potências, a série de potências que representam cosseno de ômega t e menos i agora, porque ele sai, né, sobra um menos i, multiplicado aí pela série de potências que representa seno de ômega t, que multiplica x, tá? Então, é simplesmente assim. Então, veja que ele não fica, né, lá na exponencial. Então, portanto, se eu atuasse sobre um estado arbitrário de bit quântico psi, representado em termos daqueles elementos de base, né, 0 e 1, por suas amplitudes A e B, eu fico com cosseno de ômega t menos i seno de ômega t, que atua agora nesses estados de acordo com a nossa atuação do operador identidade. O operador identidade aqui não faz nada, portanto, eu continuo com o mesmo estado, mas no segundo elemento, que é multiplicado por seno de ômega t, eu tenho x, e x faz o quê? Ele inverte os bits, e é isso que está acontecendo aqui. Então, portanto,
no final nós temos que essa decomposição como um todo, ela se escreve dessa maneira, atuando sobre o meu estado 0 e dessa maneira atuando sobre o estado 1, simplesmente, tá bem? Então essa é a maneira como que nós escrevemos tipicamente quando temos as composições desses elementos aí específicos. O terceiro postulado é um postulado um pouco mais complexo, porque ele diz para nós o que acontece não quando nós deixamos o sistema evoluir unitariamente ou de forma isolada, mas o que acontece com ele quando fazemos uma medição de alguma propriedade física. Veja que aquela situação que tínhamos anteriormente do estado do sistema físico ser descrito de forma isolada, né? Evoluir de acordo com uma operação, uma evolução unitária, de acordo com o hamiltoniano dele, ela muda um pouco, porque, na verdade, agora nós estamos acessando as propriedades desse sistema de alguma maneira, estamos inferindo essas propriedades desse sistema físico. Então, portanto, temos dois tipos de evolução. Uma daquelas que é associada à situação em quando o sistema está evoluindo e aquela que, de alguma forma, eu observo alguma quantidade física específica desse meu sistema, pela interação, né, típica desse sistema que era isolado, agora com um aparato de medição descrito aqui, né, por essa representação gráfica. Tá? Então, como que nós procedemos aí com esse, qual que é o procedimento aqui? Então, ele muda um pouco, aparentemente complexo, mas nós vamos mostrar como isso não é tão complicado, tá? Porque quando nós fazemos essas medições descritas por uma coleção aí de operadores de medição, que nós vamos chamar de M maiúsculo M, onde M minúsculo representa o resultado da minha medição. Então, poderíamos pensar, por exemplo, num dado, né, em que eu tenho as operações em M maiúsculo sendo os lados do dado, e M minúsculo representa especificamente o resultado do dado, se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, é isso. Então, M seria o operador, M maiúsculo é o operador responsável, né, para você evidenciar, né, obter informação de que o lado foi 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tá? Então, como que isso é construído? Primeiro, vamos construir essa forma na aula de hoje em relação a vetores listados, e na aula que vem nós vamos falar de uma outra decomposição que vai tornar tudo isso, eu acho que muito mais simples. Mas, inicialmente, vamos supor que eu tenho um estado psi, então um estado arbitrário, né, antes da medição, e após, né, a medição, o que significa ter a medição, né? Eu atuo um operador de medição que vai me retornar um resultado da medição. Quem são esses operadores? A ser construído, né? Então, por enquanto, nós estamos construindo um tipo de operador que te retorna um possível resultado da medição por construção, tá? Então, nós dizemos que a probabilidade de obter esses operadores são construídos de tal forma que utilizamos esse produto entre o operador M e o seu hermitiano conjugado M-Dagger, né, de tal forma que quando fazemos o produto interno entre psi com esse M-Dagger M ensanduichado entre psi e psi, nós obtemos a probabilidade de obter aquele resultado específico M minúsculo, tá? Então, dessa forma, o estado do sistema após a medição, ele vai ser determinado pelo estado que é chamado pós-selecionado, ou seja, aquele em que sabemos esse valor M minúsculo, e ele é dado como uma atuação desse operador de medição, atuando no meu estado, psi, dividido aí pela raiz, olha só de quem que apareceu, a minha probabilidade, né, de ocorrência daquele resultado N. Então, por que isso é feito dessa forma? Porque não falamos nada sobre esse operador N. Então, portanto, ele pode levar a um estado que não é normalizado, né? Então, nós dividimos pela raiz da probabilidade de tal forma que ele seja normalizado agora pela
própria probabilidade de ocorrência daquela medição. Isso é feito de tal forma, esses operadores são construídos de tal forma que quando eu somo sobre todas as possibilidades, m dagger de me retornar o resultado mzinho, né, multiplicado por m do resultado mzinho, né, nós temos que isso me dá a identidade, ou seja, qual é a probabilidade, né, associada a isso, de eu obter qualquer resultado. Ela vai ser 1, né, porque a gente está perguntando sobre qualquer resultado possível. Então, portanto, obtemos a soma da probabilidade, né, A1. Bem? Bom, vamos ver mais claramente o que significa, por exemplo, medir esses bits quânticos na base computacional. Então, vamos supor que eu tenho uma moeda, no caso aqui, uma moeda estranha, descrita ali pela mecânica quântica. Então, eu estou olhando os lados cara e coroa, 0 e 1 dessa moeda, e a minha evidência desses lados é descrita pelo operador de medição, que é uma projeção nesse estado zero de cara, ou M0, olha lá o resultado clássico, é o zero, né? Ou M1, agora evidenciando coroa, né? Ou estado 1, portanto, eu tenho aqui meu resultado clássico 1, tá? Então, olha só, então vamos supor que eu tenho meu estado inicial arbitrário, um estado psi, que é uma superposição dos estados de base 0 e 1 da nossa base computacional. Nós agora vamos caracterizar a possibilidade dessa medição. Sabemos que a probabilidade nesse estado de ter o estado zero é dado pelo módulo quadrático do elemento A, né? Ou seja, módulo quadrático de A vai me dar a probabilidade de ocorrência de 0, e probabilidade de ocorrência de 1 nesse estado é dado pelo módulo quadrático de B, né, dado dessa forma. E o estado pós-selecionado, após a nossa medição? Isso aqui está descrevendo a nossa probabilidade, né, antes, né, do estado lá isolado. O estado está lá isolado, nós estamos querendo saber quais que são as componentes dele em termos de 0 e 1. É isso que nós obtemos em termos desses módulos quadráticos. Mas o estado que é pós-selecionado, ou seja, após a minha medição, ele vai ser determinado pela projeção do meu operador M0, ou seja, que o residual, o estado pós-selecionado é o zero apenas, mas como que ele é descrito, né? Ele vai ser M0 dividido pela raiz da probabilidade de ocorrência de zero nesse estado como um todo, né? E que vai me dar, finalmente, A dividido pelo módulo, né, de A. Mas, como A dividido pelo módulo de A me dá uma fase, a fase arbitrária associada a A, porque pode ser, né, A e B podem ser complexos, esse estado global eu não distingo do estado zero, então, portanto, ele é exatamente o meu, né, eu não consigo distinguir esses dois estados, ele vai ser meu estado zero aí, o inicial. E o outro estado pós-selecionado. Da mesma maneira, eu tenho o operador M1 atuando em psi, dividido pela raiz da probabilidade de ocorrência de 1, né, no meu estado, vai me dar B dividido por módulo de B, isso me dá uma fase multiplicada por 1, né, e, portanto, eu tenho o meu resultado pós-selecionado, 0 ou 1, tá? Arbitrariamente. Então, um caso especial, que é o que nós acabamos já de utilizar, são as medições projetivas de von Neumann, né, em que nós descrevemos o nosso observável M, aquela quantidade que nós estamos medindo, por uma quantidade que é hermitiana, especificamente, ela não necessariamente é hermitiana, e ela é dada, né, em termos de uma decomposição espectral específica, em termos de projetores, onde esses projetores, né, são elementos diagonais, aqui nessa base MM dos possíveis resultados clássicos. Então, eu tenho que M maiúsculo, nosso operador, nosso observável, ele é dado em termos de autovalores M e autovetores, que são descritos em termos desses projetores, né? Então, os autovalores, o conjunto de autovalores M minúsculo de M, são esses aí, né?
E a probabilidade agora de ocorrência de um determinado autovalor desses é simplesmente dada pela própria projeção, pelo ensanduichando o meu estado arbitrário, né? Eu coloco entre eles o meu projetor PM, que está dado aqui. O estado pós-selecionado, ele é descrito de maneira semelhante, né, ao que fizemos anteriormente, basta multiplicar agora o projetor PM no estado arbitrário e dividir pela probabilidade de ocorrência daquele valor M minúsculo. Existe uma quantidade muito importante, que também associada a isso, que é o valor médio, muito semelhante com o que fizemos anteriormente, né, e no caso clássico, em que esse valor médio dos possíveis N minúsculos, ele é dado como uma soma dessa probabilidade de ocorrência de N, né, o que pondera a minha soma em N. Então, portanto, eu tenho a média de N sendo dada, né, dessa forma. Se eu lembro a expressão da minha probabilidade P de M, eu acabo com essa expressão que é dada aqui, tá bem? Isso não é nada mais, né? A gente pode descrever também, se eu utilizo essa expressão, eu posso me lembrar que essa quantidade que saiu daqui, ela veio, né, justamente dessa expressão, né, em termos dos meus operadores PM atuando ali. Então, portanto, eu tenho essa atuação, né, e tenho exatamente o que eu tinha anteriormente, ou seja, o meu operador M atuando nesses estados. E, portanto, o meu valor médio, né, de M, ou dos M's observados, ele vai ser dado como essa média desse meu operador de medição. A gente poderia calcular uma outra quantidade, que tipicamente é importante quando falamos de medição, que é o desvio quadrático médio, ou nossa variância da medida, né? Então, temos m ao quadrado, a média de m ao quadrado, menos a média de m ao quadrado, tá? Também? Então, a diferença dos dois é que eu tenho o meu operador ao quadrado antes de fazer a média, e o outro eu tenho a média do operador elevado aí depois ao quadrado, tá bem? Então, isso me dá a dispersão dessa medida e quão incerto eu posso estar a respeito, né, de um determinado valor, tá bem? Vou deixar essa parte sobre distinção de estados quânticos, tá? Como um exercício. Vamos passar para um tipo de medição que é muito importante, que é chamado de medição avaliada por operadores positivos. E, tipicamente, ela é uma simplificação, essencialmente, do que falamos até agora, né, porque nós, tipicamente, vamos estar interessados somente nas probabilidades de ocorrência daqueles valores. Então, no que nós falamos anteriormente, nós tínhamos dois elementos. Tínhamos as probabilidades dos diferentes possíveis resultados e o estado, né, pós-selecionado após aquela medição. Essa situação aqui, ela o que a gente vai estar interessado especificamente? Nas probabilidades de obtenção desse resultado apenas. Então, a gente não, né, não está interessado na descrição específica dos resultados obtidos ou dos estados pós-selecionados, tá? Então, tipicamente, nós temos uma medição descrita, novamente, da mesma maneira que tínhamos os operadores de medição M, né, que atuando, né, e retornando os possíveis resultados M minúsculo, e a probabilidade que nós tínhamos dito se escreve da mesma maneira, né, a probabilidade de obter um determinado valor M minúsculo é dado por essa combinação do meu operador newtoniano conjugado do operador de medição, né, vezes o próprio operador de medição, lembrando que essa soma, né, antes, ela era, né, sempre dada em termos de uma soma, a soma sobre todos os possíveis produtos de M Dagger vezes N, ela me dava 1, né? Então, agora, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos reescrever essa relação em termos de uma
de um novo operador, né, para simplificar a nossa vida, simplesmente um operador EL, que compõe, né, a multiplicação do operador de medição com elitiano conjugado por ele próprio. Tá? Então, por exemplo, né, nessa situação, né, nós observamos que toda vez que eu componho esse operador dessa forma, isso vai me dar um operador positivo, e isso vai ser reconhecido como uma decomposição em termos de operadores positivos, daí o do nome, né, que é uma medição evaluada, né, avaliada por operadores positivos, e, portanto, eu tenho uma soma de M como sendo a identidade, que era justamente o que eu tinha na soma desses produtos que tem aqui. A probabilidade, agora, escrita em termos desse operador de forma mais compacta, é simplesmente dado pela, ensanduichando o próprio operador de medição agora e entre os estados psi, né? E nós chamamos que EM é um elemento POBM associado, né, com a medição, e o conjunto completo deles é conhecido como conjunto, né, de operadores de medição evaluada, né, ou avaliada pelo operador positivo, tá bem? Então é isso daí. Antes de passar para isso, só lembrando, a gente vai ver, né, nós veremos situações específicas, especificamente na aula que vem. Isso vai ficar muito mais simples, porque nós vamos falar de operadores de densidade, é um elemento novo aí na descrição, né? E nós voltaremos nessa descrição, falaremos um pouco mais sobre a medição especificamente e como que obtemos aí estados que são pós-selecionados por intermédio dessa descrição e outro tipo de estado também, que são estados pré-selecionados, que vamos falar, que são bastante importantes. Bom, sistemas compostos. Então, falamos primeiramente da existência desses sistemas em espaços de estados, como eles evoluem de acordo com a evolução unitária, e um outro tipo de evolução diferente, que é aquela evolução quando você evidencia um resultado, quando você mede o seu sistema. Então, seu sistema físico quântico, ele existe, né, de forma isolada, quando você analisa, quando você observa algum determinado resultado, de alguma forma você está, né, observando uma propriedade física dele, e que te faz, né, com que você tenha um estado posterior a essa medida do seu sistema, que é dado, né, de acordo com o postulado aí de medição. Agora, quando você tem sistemas compostos, de acordo com a nossa revisão de álgebra linear, esses sistemas podem existir em espaços vetoriais, né, que são independentes entre si, mas nós combinamos esses sistemas. Então, quando temos sistemas compostos de 2 elétrons, 3 elétrons, ou qualquer sistema que você pode pensar aí, né, o espaço de estados desse sistema físico composto, ele também vai ser aí dado pelo espaço, pelo produto tensorial dos espaços de estados de cada um desses sistemas componentes. Então, portanto, vamos supor, né, sejam N sistemas que são enumerados de 1 a N, e cujo estado do sistema aí, né, enumerado I, arbitrário, é dado como sendo psi. O estado desse sistema total, se eles forem independentes, né, então, independentes, isso é importante, não tem uma dependência entre eles, eles têm uma existência independente dos outros, nós escrevemos simplesmente como o produto tensorial entre esses estados, né, de forma independente, e a gente muitas vezes vai escrever simplesmente como um produto assim, lembrando que tem embutido aí o produto tensorial, e para ser mais compacto ainda, né, essa notação permite que a gente escreva aí com uma vírgula, tá, entre eles, dado dessa forma aqui, tá? Então, o conceito de espaço de produto tensorial vai estar lá dentro, mas a gente não precisa de utilizar essa notação, né, que carrega muito esses produtos tensoriais, tá? Mas
Isso é importante porque esses não são os únicos estados, né? De fato, quando a gente tem essa composição, nós poderíamos ter, por exemplo, elementos que não são totalmente aí, independentes, mas podem ter uma correlação de origem tipicamente quântica, que é uma correlação que só surge nesses sistemas quânticos, que é uma correlação na própria descrição do estado do sistema. Esse tipo de sistema, ele é escrito dessa maneira, tá? Então, por exemplo, vamos escrever aqui. Eu tenho um estado de um sistema composto de dois sistemas, se quiser pensar num bit quântico, pode ser isso, em que ele é escrito como sendo uma combinação linear entre dois estados, psi1, psi2, mais dois estados π1, φ2, que descrevem aí esses dois sistemas, tá bem? Então, o mais importante de tudo é o seguinte: quando que você tem esse emaranhamento ou correlação genuína, correlação quântica genuína, se você fizer transformações de bases nesses estados, né, se você rodar esse seu sistema de alguma maneira, não vai existir uma forma de você conseguir descrever esse estado composto aí do seu sistema numa forma de produto tensorial, como a gente tinha visto anteriormente. Isso só vai ser possível quando esses sistemas forem totalmente independentes, tá? Quando eu escrevo como um produto tensorial dessa forma, existe uma correspondência importante, uma realidade associada, né, à representação desse estado. Significa que a realidade, né, do sistema 1, dado por esse estado, né, que a gente está chamando aí de Q1, né, ela é totalmente independente daquela realidade que descrevemos, né, ou do espaço de estados, né, que descrevemos aquele sistema 2. Então, significa que eles existem de forma independente. Bom, aí surge uma pergunta: se esses sistemas não podem ser escritos, aqueles que são emaranhados, genuinamente, não podem ser escritos dessa maneira, como que eles são escritos, então, né? Bom, então isso eu deixo vocês aí para ver na próxima aula, porque nós vamos começar a descrever tudo isso que nós vimos hoje em termos de postulados, mas agora em termos de uma nova descrição em termos de operadores e densidades. Então, por hoje é só, até a próxima aula. Tchau.